patrocinado pelos nossos semeadores, os semeadores da Boas Novas, o Cabeça para Cima de hoje debate a questão da violência nas escolas. O que é que está acontecendo? Que fatores são esses que juntos estão construindo uma situação muito complicada no Brasil? E não adianta só debater o problema, nós temos também que encontrar soluções. Então nós vamos ao informativo e vamos voltar tentando fazer isso, ver quais são essas dificuldades, mas tentar lidar também como educadores, como família, como igreja, como sociedade com esse problema. Vamos lá. Cenas de alunos brigando entre si, agredindo professores ou sendo atacados por profissionais que deveriam ensiná-los são cada vez mais comuns nas redes sociais e em noticiários da TV. Os casos acontecem desde os anos 90 e estão relacionados com o aumento da criminalidade nas grandes cidades, verificado na mesma época. De acordo com a pesquisa intitulada Violência nas Escolas, o olhar dos professores, 72% dos profissionais já presenciaram briga de alunos, 62% foram xingados, 35% ameaçados e 24% roubados ou furtados. A situação é pior em bairros da periferia, onde 63% dos profissionais consideram a escola um espaço violento. Os dados comprovam o que educadores já sabiam. A fronteira entre a escola e a violência das ruas deixou de existir. Vandalismo, agressões, confronto entre gangues, roubos, tráfico e até assassinatos passaram a fazer parte da rotina escolar. Conosco hoje para debater o tema violência nas escolas, Jurema Batista, que é subsecretária de Inclusão Produtiva da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Jurema, bem-vinda, muito bom tê-la de volta ao Cabeça para Cima. A gente estava até conversando agora há pouco, você, tipo assim, participou, acho que do primeiro programa que eu fiz sozinha, o primeiro Cabeça que eu comandei sozinha, acho que uns 8 anos atrás. Tudo bem contigo? É sempre bom voltar aqui a casa, né? E saudade de você, né? Tá certo. Eu tenho vindo, continuo vindo aqui. É verdade, né? é verdade. E agora... Não, mas eu estou de volta no patente. Que bom, que bom. Aí é bom estar de volta. Não só com você, claro, como todos vocês, os nossos telespectadores da Boas Novas. Também conosco hoje, Vânia Dutra, que é professora universitária e doutora em serviço social. Doutora Vânia, muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, estar aqui pela segunda vez, né? Discutindo um tema tão importante. E como você falou, né? Também meu papel aqui é pensar e apontar algumas coisas que estão sendo feitas já na sociedade hoje. E tem coisa sendo feita, né, Tem Vânia? muita coisa sendo feita. Ao feita. mesmo tempo, porque parece que é uma avalanche do mal, mas tem muita coisa do bem, muita gente do bem também fazendo já, trabalhando, e eu posso contar um pouco da minha experiência nesse sentido. Com certeza. E a gente quer isso, para a gente se encorajar e a gente também se inspirar em ações que a gente possa efetivamente para a promoção da paz. Beleza. Para completar hoje nosso trio de debatedores, Rosane Macedo, que é psicopedagoga e terapeuta de família. Doutora Rosane, bem-vinda, muito bom tê-la aqui. Obrigada. Fico feliz com o convite, estar mais uma vez aqui com a Jurema, com a Vânia. E a gente vai aprender muito e muita coisa vai ser ensinada e principalmente aprendida, né? Então que os pais, que as mães, que os educadores, que as crianças, né? Possam aprender com a gente hoje e a gente possa passar alguma coisa da nossa experiência. Com certeza. Muito obrigada pelo convite. A gente é que agradece. Eu sei que você que está em casa pode estar ligadinho com a gente também, sugerindo os seus temas, que você gostaria. Muitos dos nossos temas a gente faz acatando pedidos dos nossos telespectadores, então o nosso e-mail está aí à sua disposição. Você pode ligar para o nosso call center, mandar um recadinho aí pelo Twitter, pelo Facebook, enfim, há várias formas de você se comunicar com a gente, né? E elas estão todas aí na tela. Então aproveite e participe e faça com a gente o Cabeça para Cima. A gente estava conversando aqui antes do programa começar e uma das coisas que eu percebi um pouco, estava aqui concluindo, ouvindo inclusive o informativo, a gente vê que a escola, ela reflete a sociedade em que ela está inserida. A verdade não é só que a escola está violenta, a sociedade está violenta. A escola só é mais um espaço. E, consequentemente, claro, nós estávamos debatendo, por exemplo, como a escola era quando nós estudávamos. Quando eu estava no primário, toda a minha educação no Brasil foi em escola pública, inclusive faculdade. Eu fiz primário, ginásio naquele tempo, o segundo grau, justamente no ano que eu entrei, que eu seria no colegial, né, o meu primeiro ano de colegial ainda foi o genérico. O segundo ano foi quando teve o pulo para segundo grau, mudou a nomenclatura, né? E eu me lembro assim que a escola era um local
acho que, não sei, onde a ordem, o professor, a autoridade, as coisas que a gente vê hoje descritas não combinam em nada com quando eu estudava. Então, só que naquele tempo também a sociedade era mais tranquila. É isso mesmo? Há essa relação inevitável, digamos assim? É isso, a gente viemos conversando no carro, depois começamos a conversar aqui no camarim, depois com você. É exatamente isso, quer dizer, a escola, ela não é um ente à parte, né? Ela é um lugar onde o que está acontecendo na sociedade é refletido dentro da escola. Então, se a gente, na verdade, a escola está violenta, porque a sociedade também está mais violenta. A escola, vários valores foram perdidos, mas não foram dentro da escola. Os valores estão apenas, sendo pelo perdidos, menos. Estão sendo perdidos aqui fora, lá dentro. É o reflexo dessa falta de valores. Então, se hoje a gente fica saudosista mesmo, né? A gente estudava na escola mista, né? E ainda falamos daquilo, né? Que o chique era estudar em escola pública. Claro. A gente até falava assim, estuda na escola particular é PP. Pagou, passou. Eu sei. Não, a gente é orgulhoso, não, estudo na EP, escola pública. Então, era um orgulho da escola pública. E a escola pública veio se degradando. A escola pública, o professor, né, que é a figura máxima dentro da escola, foi perdendo a sua autoridade, né? Porque os pais também perderam a sua autoridade dentro da sua casa, porque o policial perdeu a autoridade da sociedade, porque os representantes públicos também perderam essa representatividade e automaticamente estourou dentro da escola. Entendi. Esse estudo que o informativo falou no início, ele é da Unicef com a Unesco. Isso. Né? Porque na década de 90 começaram a estudar, mas só que os acadêmicos, a universidade, se debruça sobre esse fenômeno da violência nas escolas. E o que foi observado? Que isso não começou agora na década de 90 nem de 80. Assim, desde 50, né, que existe, né, casos de violência nas escolas. Né? E a escola, como você traz, né, a sua memória, a história é esse espaço de aprendizagem, do lúdico. Quando você pega um adulto, ele vai lembrar sempre, né, do lado bom da escola. Algumas pessoas que tiveram algumas experiências traumáticas vão até falar. Mas o que acontece nesses teóricos? Aí, na França também tem alguns estudos vêm apontando o que é violência nas escolas. Então, a gente fala o que é. Primeiro, a violência é aquilo que transgride a lei. E isso é um pesquisador que está estudando sobre isso, que é o Bernard Charlot. O que transgressão e a incivilidade. Então, entender que existem formas de violência que se apresentam na escola para você poder lidar com elas também. Claro, claro. Porque se você não entender que uma coisa é você a transgressão da lei. Você não pode pegar um bolo genérico, você tem que quantificar e qualificar, enfim. E a transgressão das normas da escola. Nessa questão da o que é autoridade. Então, tem a lei civil, depois tem a lei da própria escola. Tem a da própria escola e tem a lei porque, quando você vai lá ler a LDB, é o desenvolvimento da pessoa humana. O que é LDB, para o nosso Lei de Diretrizes e Bases de Educação. Lei de Base de Educação, você tem que falar a formação humana, o desenvolvimento humano desse cidadão, né, desse convívio, a educação infantil, você tem isso. Eu estava até essa semana conversando com uma assistente social que trabalha na Esporte e Lazer, e falando que as crianças lá rasgavam os copos, brigavam, e ela estava lá para praticar lazer. E chamaram os pais não foram. Então, mandaram assinar, o pai foi, conversou, e essa criança começou a ter um novo... E aprender também regras de civilidade. Entendi. E aí você começa a diminuir essa questão para não chegar na violência de fato. Vamos já tentar, inclusive, ver por que está havendo essa queda tão grande, mas eu acho que a gente tem uma coisa importante para pontuar. A gente começa a ter, a partir dos anos 70, basicamente o fim da educação pública de qualidade. Porque a mulher sai para o mercado de trabalho. A família fica muito desamparada porque essa mulher que sai para o mercado de trabalho, o papel dessa mãe dentro de casa ninguém assumiu. E ela tinha um papel fundamental no sentido da tarefa, do acompanhamento da educação da criança. De estar ali presente. A professora, nós estudávamos numa escola, a Jurema deve ter estudado, nós somos da mesma idade praticamente. A professora morava perto da nossa casa. A professora passava na nossa porta e falava, Dona Maria, a Rosane hoje não foi bem na escola, o que está acontecendo? Hoje a gente não tem esse feedback. Por mais que se tenha Facebook, por mais que se tenha internet, essa professora não tem tempo de entrar para passar nenhuma mensagem para pai e para mãe. Como ela tinha antes, porque ela só tinha um turno de aula. Hoje não, hoje o professor trabalha o dia inteiro. Então, são uma série de fatores
que estão levando essa educação pública, até mesmo a educação privada. Ontem a gente teve um caso de uma professora numa escola, parece que na Barra da Tijuca, que agrediu a escola britânica, agrediu uma criança na sala de aula. E a criança saiu toda roxa da escola. O que está acontecendo com esse professor? O que está acontecendo com essa família? Então, quando ela traz essa questão da escola pública, aí você fala, quando o ensino se universalizou no Brasil. Ela está falando isso. Que antigamente não tinha ensino público para todo mundo, não era direito. Nada, a partir da Constituição se torna direito, todos têm acesso a essa escola. E a democracia também está nas relações escolares, né? Por exemplo, o professor, você fala, a figura da autoridade, mas essa autoridade também ela tem que aprender a ouvir, aprender a dialogar, entendeu? Porque tem uma formação, o professor tem todo o conhecimento hoje, por que a escola é o lugar do ensino? Deixa eu só interferir aqui e dar uma apimentada num assunto que, de alguma forma, porque vocês são educadoras, e a gente pensa assim, da forma que a gente está colocando um pouco aqui, a escola é, de certo modo, meramente ou principalmente ou prioritariamente a consequência daquilo que a sociedade é. E, no entanto, para mim, em termos daquilo que é filosofia ou que deve ser diretriz, a escola, ela tem que ser a matriz, ela tem que ser a orientadora. Então, a gente, de alguma forma, está vendo uma inversão de papéis que está sendo aceita, porque se educar, o que é educar? Agora, claro, a educação não cabe apenas à escola. E esse é um dos problemas que eu já vou introduzir para vocês. Será que uma das questões, porque a gente sabe que, de repente, a escola pode estar falando em algum aspecto de uma educação de qualidade. E eu acho sobrecarregada a escola. Pronto, eu acho que no Brasil, finalmente, eu espero que seja, está começando a haver um olhar mais acurado para a educação. E parece-me que também mais investimento, porque eu acho que no Brasil, sinceramente, dinheiro não é um problema, não. Tem dinheiro, o problema é que o dinheiro vai para a corrupção, vai para outras coisas e não chega onde ele devia chegar, primeiro. Então, o dinheiro não é o problema. Então, o dinheiro tem que chegar onde ele devia chegar, de modo que professores sejam bem pagos, mas não é só uma questão de pagamento de salário. A gente vê assim que já deformou então, a escola, as pessoas ficam lá e, na verdade, parte do papel da escola é justamente ensinar a criança a civilidade, ensinar a criança a ler, pelo menos era no meu tempo. Como é que é isso? Essa confusão sobre o papel. Agora, claro que não cabe só a escola, cabe também, e principalmente a família, cabe também a igreja, cabe a sociedade. Quando eu digo a sociedade, é o todo. É aquela coisa de hoje... Eu me lembro quando era pequena, se eu fizesse uma coisa errada, minha mãe não via, mas se a mãe da minha colega via, ela me chamava, olha, você não pode fazer isso. Eu vou falar para a tua mãe, eu nem falava isso. Quer dizer, essa coisa mais da sociedade. Será que a gente está acordando para isso ou a coisa ainda está muito complicada? Olha, vocês devem estar acompanhando essa discussão sobre pré-sal. Assim, a presidenta da República já está destinando que o dinheiro do pré-sal vai todo para a educação. Isso não é uma coisa gratuita. A sociedade acordando com relação a essa questão, né, da perda do ensino público. A falência, né, de certo modo. Da falência. Então, a sociedade começa a exigir que a valorização da escola e, consequentemente, dos educadores que estão lá dentro. Né? Agora, realmente tem, às vezes, uma confusão de papéis. Quer dizer, o papel da educação, primeiro, é da família. A escola, ela teria a tarefa... Quem foi que falou sobre o papel da mãe aqui agora há pouco? Foi sobre essa Rosane, essa cumplicidade que havia da escola com a família maior? Porque era muito mais próximo. Não, Você não vivia essa correria que a gente vive hoje, de dar conta de tantas demandas, entendeu? Hoje, as mães estão muito preocupadas. Eu ponho meu filho para fazer 10 esportes, eu ponho a minha filha no balé, na natação. Quer ocupar espaço dele. Mas eu não tenho espaço para educar esse filho. Para olhar para ele e falar assim, olha, não se faz isso, dê um lugar para o mais velho. Agora, pensa comigo, Rosane, uma mãe... Porque, gente, a gente não está aqui só para falar do problema. Nós queremos que isso desperte em cada um de nós que está assistindo algum senso de reação. Só porque já vou ter que chamar o intervalo. Senso, né? Mas deixa eu só colocar o seguinte. Se a gente está delegando para alguém o educar que nós não estamos dando. Exatamente. E esse alguém está com uma crise de identidade quanto ao seu papel, porque ele está achando que ele é consequência mais do que propriamente o responsável. O responsável. Então, uma lacuna, está havendo um vácuo muito sério aí. Será que a gente está diagnosticando? Inclusive, de repente, a gente pode deixar isso para o terceiro bloco, mas que sinais vocês veem numa criança que denotam, independente do estado social dela,
Eu acho que isso é tão simples até essa pergunta, mas enfim, que ele anota, ou de repente já pode falar sobre isso no segundo bloco, que essa crise de autoridade, de identidade já está instalada. Mas o que a gente pode fazer para contrapor isso? Vamos voltar no segundo bloco? Eu estou devendo voltar direto com a Vânia. Mas eu queria que a gente falasse um pouco sobre essa questão de entender, então, qual é o papel da família, qual é o papel da escola, qual é o papel da sociedade, qual é o papel da igreja, o que a gente está vendo. Porque sabe uma coisa que me causam assim, um pouco de curiosidade? É que, às vezes, em locais de índice de desenvolvimento humano muito, muito baixo, há escolas super bem-sucedidas. Ou seja, existe alguém que teve um ideal, que conseguiu, de alguma forma, ir contra a correnteza e impor um movimento que ganhou corpo e foi bem-sucedido. Então, escolas que estão conseguindo índices bons... no interior do país, né? Nos interiores aí, em rincões horrorosos, lugares muito... Não vou nem mencionar, deixa eu falar a palavra horroroso, não quero chamar teu estádio horroroso. Mas, sabe, lugares muito difíceis e que efetivamente estão fazendo uma coisa e muitos lugares que estão em um local muito mais desenvolvido, com muito mais facilidade, não estão conseguindo. Então, a gente sabe que pode ser feito. Quais são esses diferenciais? A gente volta já. Cabeça pra cima. Como sempre, o nosso debate continua quente no intervalo, melhor dizendo. Eu quero agradecer, mencionei-os no início do programa, como patrocinadores, eu quero agradecer aos nossos semeadores. O desafio continua. Boas Novas precisa de cooperadores, de pessoas que tomem aquele lugar que muitas vezes, quando você compra um sabão em pó, quando você compra um shampoo, quando você compra um refrigerante, embutido no preço daquele produto, existe uma cota de publicidade. Só que pessoas não gostam de identificar o produto delas com programação religiosa. Então, seja evangélica, seja católica, para perceber, TV religiosa no Brasil não tem comercial praticamente. Por esse medo de identificação que eu considero infundado. E eu espero que breve essa barreira seja quebrada. Enquanto ela não é quebrada, quem quer garantir que haja uma TV que faça a diferença para a família, que faça a diferença para a sociedade, a gente ajuda, a gente se junta, a gente se cotiza. É isso que é ser um semeador. No caso da Boas Novas, especificamente, você pode orar, você pode cooperar, mas, sobretudo, financeiramente, uma pequena ajuda. A gente propõe pelo menos R$1 por dia. O que a gente faz com R$1? R$30 por mês, como uma forma de garantir que uma missionária, um projeto como a Boas Novas possa sobreviver. Então, o contato está aí na sua tela. Faça contato com o nosso call center. Você pode também se alistar como semeador através do nosso site. Nós estamos debatendo aqui um tema, por exemplo, hoje, que tem tudo a ver com a família, com essas questões que a Boas Novas trabalha. Né? Porque não é só, eu vejo assim, tem tantos canais seculares que fazem um trabalho jornalístico maravilhoso e falam sobre sistemas, mas ato contínuo eles botam uma programação, uma novela no ar que completamente desfaz tudo aquilo que eles acabaram. Sobre isso. Entendeu? Então, e para isso não falta dinheiro. Claro, então, não estou aqui chorando, mas estou colocando uma realidade e desafiando você. Vamos lá, violência nas escolas. Como é que cada a gente vê essa confusão de papéis? Claro, causado por muitas coisas, a escola meio que sendo hoje completamente se vendo e assumindo esse papel de vítima de uma sociedade de violência, mas, na verdade, a escola sempre tem que ser protagonista. Ela está lá para ser um agente de mudança. É pedir demais? Como é que é isso? Qual é o papel, por exemplo, da família? Eu sei que era com isso que seria voltar, Isso, Vânia. então essa questão da responsabilização da mulher, porque é uma fala corrente. Quando a mulher vai para o mercado de trabalho, aí a família... Mas não tem que ser da mulher e do homem? Pois é, dos dois, da família, dos dois. Meu pai sempre fez tarefa comigo, muito mais do que minha mãe, por Então, incrível que pareça. Por exemplo, então, assim, eu fico assim, pensando nessa responsabilização da mulher, que a gente tem que parar com isso um pouco, porque eu também sou mulher, sempre trabalhei, estudei. E lembro uma vez que meu filho, na escola pública, ele tinha 6 anos de idade. E aí a escola começou, e eu estava acompanhando todo o processo pedagógico da formação dele. Eu esperava mais de uma educação de 6 anos de idade, porque a gente começa a estudar, a ler, e muitos pais fazem isso. E quando eu fui para a primeira reunião com os pais, como era uma comunidade, eu morava ali numa comunidade, a professora começou a falar porções de coisa das crianças. Só que eu sou assistente social, já era formada, tinha uma formação. E já tinha mandado bilhete, tinha estado conversar com ela, um diálogo com ela. E aí na reunião eu levantei e falei, não, essas crianças não são assim. Essas crianças são crianças, elas vão correr, elas vão brincar.
E elas precisam de lúdico. A sala dela não tinha nada de lúdico. Era aquela educação bancária, aquela formação de cadeira, enquanto a outra sala tinha tudo. Então, como é que uma criança ia ficar com disciplina numa sala dessa? A gente foi para o debate na sala de aula junto com numa reunião dos pais. Só que o único pai que falou fui eu, a mãe que falou fui eu. As outras ficaram caladas. E aí, como ela escreveu uma coisa que feria, eu acho, o direito do meu filho, a dignidade dele como criança, eu fui para a direção, fui na CRE, conversamos. E aquela professora, depois eu fui entender, ela estava adoentada, ela estava com uma dor na coluna, tinha que subir no quarto andar para dar aula para uma criança de 6 anos. Depois ela até se aposentou, essa professora. Eu não estou assim, querendo culpar o professor também, não. Então, nós temos as condições de trabalho, temos essa relação entre professor e aluno. E aí a minha irmã é pedagoga. Eu falei para você, Vanise, é muito ruim a gente ir por uma reunião de professor e só ouvir queixa do nosso filho. Aí eu falei como mãe. Entendeu? A gente quer ouvir queixa, sim, mas a gente poderia também ouvir qual é o processo pedagógico, como que pode ser feito para a formação daquela criança. Mas eu tenho certeza que professores estão nos assistindo e ouvindo agora. O que eles estão fazendo. E a minha irmã mudou. Ela é professora, eu até queria que ela estivesse aqui hoje para poder falar. Porque na primeira reunião dos pais, ela combinou, cada um levou um bolo e foram falar dos aspectos positivos da formação daquela criança, da educação. E na aula dela, na reunião dela, os pais não faltam. Isso. Não falta reunião. Essa questão que Rebeca... Então, agora, peraí, antes que a gente perca... Essa relação família, entendi. Escola, mas olha só, Vânia, antes que a gente perca de difícil. foco, porque você falou um monte de coisas e elas todas são extremamente relevantes. Mas voltando ao seu ponto de partida, eu vou ser sincera com você. Eu acho que a entrada da mãe no mercado de trabalho fez diferença sim na educação. Agora, pensa comigo. De alguma forma, a gente tinha uma sociedade que tinha papéis assim, bem definidos e que, de alguma forma, colocavam até uma sobrecarga na mulher nesse sentido, que também devia ser compartilhada pelo homem. Eu não estou dizendo que tudo era perfeito antes. Agora, já que a mulher foi para o mercado de trabalho, a gente também não pode agir como se nada tivesse mudado. Mas o que eu estou falando... A mulher trabalhava, mas ela trabalhava bem próxima da família. Ela não mas o que trabalhava... a minha mãe trabalhava, Vânia. A minha mãe trabalhava fora. Só que a minha mãe, assim, a minha mãe trabalhava. Só que ela trabalhava meio expediente, ela dava aula de manhã. Minha mãe era professora, certo? E às vezes ela dava também aula à noite, mas à tarde ela vinha para casa, ela deixava alguma coisa andando, ela sempre estava em casa à tarde, eu tinha esse contato com ela. Pode ter certeza mas por que eu estou colocando próxima, isso? Eu não estou querendo sobrecarregar a mulher, eu mesma trabalhei. O que eu estou colocando aqui é que nós, como sociedade, temos que ver, por exemplo, embora que a minha mãe estivesse presente, quem fazia a tarefa comigo, até por uma questão óbvia, a minha mãe é americana, o meu pai é brasileiro. Quem que você acha que fazia a tarefa comigo? Seu pai. Meu pai, porque ele fala português direito. Então, mas ele assumia esse papel. Então, eu acho que tem que haver... eu acho assim, qualquer família, até naquele tempo, que tivesse bom senso... Não, tarefa é com a mamãe. Não, tarefa é com quem pode. Com todo mundo. E eu acho que todo mundo... E a gente tem que... O que eu estou dizendo é que não é a mãe agora... que a ausência maior da mulher em casa, ela provocou muita coisa. Provocou mudanças. Sim. A gente não pode dizer que não. Agora, a gente tem que, então, encontrar o ponto de equilíbrio. Igual você tentou encontrar com essa professora. O que era o problema dela? A sala dela era tudo só bancário. Tem que ter banca? Tem que. Mas tem que ter o lúdico, tem que ter o desenho na parede. Então, equilíbrio. E ela não pode estar cantando na coluna. Não pode. E subir 4 andares. Não é? Também você está entendendo? Então, eu não estou propondo que é só mulher, não. Mas eu estou falando que também não pode ignorar. Não. Entendeu? E ver, se a mulher está um pouco mais ausente, então o pai, as outras pessoas, os irmãos mais velhos, alguém tem que ajudar, tem que colaborar com tem que haver uma redistribuição de tarefas para que aquela criança esteja sendo atendida. E não esquecer essa questão que você fala, do protagonismo da escola. A escola não pode ficar se sentindo vítima da sociedade, essa tal sociedade. Quer saber? Nem a família. Né? E nem a família. Na verdade, mudou foi tudo. Nosso saudosismo é porque tudo mudou realmente. Isso você falou, né? Da questão, a mãe saía para trabalhar, é minha irmã que me ensinava. As primeiras letras, minha irmã mais velha que me ensinava. Daí ainda continua sendo assim em muitas casas, né? Agora, historicamente, a Vânia falou, as mulheres sempre trabalharam. Né? As mulheres pobres, as mulheres negras, né? Advindas da questão. A minha mãe era professora, ela sempre trabalhou. Então, trabalhadoras rurais, as mulheres sempre trabalharam.
né? Mas O a sociedade... O que eu quero falar é o seguinte, Júlia. A mulher hoje, quando ela sai de casa, quando ela trabalhava numa máquina perto da família, ela trabalhava na padaria, no comércio, em frente, morava nos fundos. Hoje não. Hoje você enfrenta um trem, passa 3, 4 horas no trem. Então, é disso que eu quero falar. Voltar. Como é que você vai chegar em casa e olhar essa criança como? A sociedade não se preparou para essa a criança. Eu tive mulher. uma médica recentemente com uma criança, a menina estava com a vagina, a criancinha de 2 anos, a vagina grudou. E uma médica psiquiatra, minha amiga, me ligou, Rosane, a filha de uma amiga minha, a vagina grudou, colou. Porque a babá que dava banho, a mãe nunca olhava essa criança. Não tinha uma limpeza, uma higiene adequada. Não tinha. Era uma babá, foi entregue a uma outra pessoa. Porque essa mãe o dia inteiro sobrecarregada. O que nós estamos dizendo, mamãe, então, que está ligada com a gente? Nós não queremos jogar uma carga maior, mas nós estamos aqui tentando dizer que a gente... Por exemplo, você, Vânia, você está falando, mas você foi na reunião do teu filho. Você comprou. Você fez o papel de mãe. Você está entendendo? É isso que nós estamos dizendo. Nós não podemos abrir mão disso. Porque nós estamos falando daquela pessoa que nunca vai na escola, que não... As crianças passam o dia inteiro jogadas na comunidade. Jogadas, é por isso que a sociedade tem que se repensar. Porque trabalho. Então, porque se o patrão não deixa. E tem essa questão que você fala. A moça, por exemplo, a mulher mora em Santa Cruz, trabalha no centro da cidade. Mas pensa comigo. Pensa comigo. Ela tem essa família. Agora, gente, nós estamos colocando uma situação em que uma mãe tem interesse, que uma pai tem interesse, e a gente sabe que, infelizmente, há pais e mães que não têm. E nós estamos aqui, a Água Mole e Pedra Dura, a própria Boas Novas, tentando conscientizar mães, uma mãe que está ligada com a gente, um pai, você que ainda não é mãe, né? E de repente você está se identificando completamente porque a sua mãe não fez isso por você. Não deixa o ciclo se instalar. Você pode fazer diferente com o seu filho. Quebrar o ciclo. Mas o que a gente está tentando propor aqui é até, por exemplo, a participação da igreja. Por exemplo, já que nós somos uma emissora cristã. Aí alguém pode dizer, não, o que a igreja tem a ver com isso? Ué, a igreja tem que orientar a mãe. Tem que orientar a criança, tem que orientar os professores. E a gente vê... Mas antes, vamos deixar esse assunto para o terceiro bloco. Rapidinho aqui a gente tem 2 minutinhos nesse bloco. Falando sobre o protagonismo, então. A importância da família assumir o seu papel. E a gente sabe que a família também está inserida num ambiente onde tem muito mais violência. E eu achei interessante uma coisa, que há uma situação hoje que é bem problemática para a escola, por incrível que pareça. São 2 questões que são polarizadas. Uma delas, que aflige muito a escola, é quando a criança vem de um lar agressivo. Exatamente. E, gente, violência gera violência. Exatamente. Então, aquela criança, às vezes, é agressiva na escola, porque ela é tratada com agressividade em casa. Mas, incrivelmente, tão problemático quanto a agressividade, ou até mais hoje, é a permissividade. É aquele filho para os quais não há parâmetros. Não, o pai e a mãe têm tão pouco contato com aquela criança que tudo pode. Daí eles querem que os outros sejam os que digam não. Essa criança não vai respeitar o professor, não respeita o pai e a mãe. Eles não dizem não. Como é que fica isso? Mas é isso que você falou, por exemplo, assim, você estava falando assim, como inclusive o educador pode começar a identificar sinais da violência que vai poder ser agravada. A violência que já começou dentro de casa, ele viu a mãe apanhar, ele viu as panelas voando, aí às vezes de manhã, o papai estava brigando com a mãe, não, a gente estava só conversando, criança não é burra. Né? Então chega lá na escola, reproduz aquele ambiente de violência e o professor tem que estar ligado. Pronto, essa é uma questão. E a permissividade? Não é violência só dentro de casa. A comunidade está violenta. Também, eu sei. Você vai na Baixada, você chora com aquelas crianças, elas estão na rua, o tiro comendo solto. Eu li, inclusive, que um dos aspectos que a OMS... A brincadeira de violência. Aí você acha que ela vai chegar na escola como? Ela vai acreditar em no quê? Eles brincam de Você acredita? Brincam de dar tiro. De dar tiro. Polícia e bandido e a criança quer ser um bandido. Mas polícia e bandido sempre existe essa brincadeira. Sempre. Não, sempre existe. Não, polícia... Nossa. Ó, você pensou na igreja. Então, nessa... Vamos fazer o seguinte, tadinha. Você me corta, né? Mas tudo bem. Toda vez a Vânia sobe, eu tenho que chamar o bem. Mas eu volto contigo, Vânia, eu volto contigo. Não, mas eu ainda quero um posicionamento que ninguém falou, falamos sobre a violência, mas não falamos sobre a permissividade. Que é outro problema na escola. Por quê?
Porque pais não estão conseguindo dizer não para os seus filhos. Verdade. Não estão conseguindo estabelecer parâmetros para os seus Quer filhos. dizer, não é difícil, né? É difícil, claro que Você é. tem que manter o É não. desgastante. E você Mas precisa daí a disciplinar criança vai para a também. escola, como é que ela vai E aí respeitar um você não? tem que abrir mão. Quando você coloca o teu filho de disciplina, você não vai bater o lugar, você tem que ficar também em casa com ele. E às vezes você não quer abrir mão disso, entendeu? Nessa relação familiar, eu tenho 2 adolescentes em casa. Hoje, né? Já são adolescentes. Quando você diz não, o não é difícil você dizer, né? Então você tem que manter o não, falar o porquê do não, explicar para eles. E não entendeu? é aquela coisa que você pensa, pô, eu falei não, uma vez ele vai entender. Meu irmão, 100 muito não. vezes, 500 Educar dá muito vezes. trabalho. Eu digo que educar é cansativo. Você tem que querer, É você tem que dispor desgastante. de tempo e tá ali, é todo dia falando. Mas tem a um gente resultado filho adolescente, maravilhoso, sabe né? Se a disso? gente Todo dia não falando. esmorecer. Sabe o que Mas isso isso tudo não está pode me ser. mostrando? Educação, Que, de repente, como tem educar seu alguém filho. que está falhando na educação porque sente incapacidade de oferecer algo grande para o seu filho, quando a verdadeira educação é a soma das pequenas coisas. É verdade. Tudo você tem. Mas só que, então, não se deixe, digamos assim, diminuir ou intimidar por situações que eu vejo a sociedade colocando. Quando, na verdade, é o amor, é o carinho. Claro que na medida que a gente pode, que a gente também não é perfeito, vai ter dias que a gente vai perder a paciência, volte, peça perdão. Isso também é educar. É verdade. Peça perdão, mas essa coisa do não, de manter os valores, são Eu acho imprescindíveis. importante salientar, Rebeca, que está muito difícil educar, porque os valores, a questão da injustiça social é muito flagrante, está na cara. Então, essas crianças de hoje... Eu estou inconformada com o que é aconteceu essa semana no Supremo Tribunal Federal. Eles não aceitam. Simplesmente por uma tecnicidade, a impunidade, quer dizer, isso revolta A qualquer criança um. está entendeu? vendo isso. Os jovens A criança estão está vendo isso. Tá Então, vivendo eles não um país. acreditam, eles falam o seguinte, não funciona, nesse país não funciona isso, no país não funciona aquilo. Por que que Mas se por que nós que- nos por que que eles deixarmos esperam? abater, Se nós não Rosane, podemos por esse deixar- discurso... Vamos fazer o Não seguinte? podemos Nós deixar Tem vamos duas ao morais, da intervalo. integridade e do oportunismo, né? Tem um Entendeu? autor que fala isso. Então, você tem que manter a integridade. Você tem que porque manter, o você não oportunismo já está dado na sociedade. Então, você tem que manter a integridade, esses valores éticos. E a gente não pode abrir mão porque o Tribunal da Justiça estão lá, sabe? E a gente tem que passar... Porque eles abriram mão, Porque nós não vamos abrir mão. Eu acho interessante. Sabe o que é revoltante? Meu filho é o futuro juiz, o meu filho... E será que as pessoas veem isso? O meu filho pode ser o futuro juiz, o meu filho... Ninguém tem essa perspectiva. Na verdade, Vânia, nós temos que dizer para o nosso filho. Que ele É pode isso ser- que a gente tem. Você vai ser o futuro juiz. Porque ele fala, eu Minha vou filha ser. vai Mas, ser. mas vamos- deixa Então, eu você salientar aqui vai uma coisa importante. Ontem, preservar eu essa falei para o moral da Henrique assim, integridade Henrique, dele. Agora, só para a Vânia não ficar triste, Rosane, eu volto já já. Obrigada, Rebeca. Minha filha. Hoje nós estamos debatendo sobre a violência nas escolas, tentando, claro, não apenas apontar o problema, mas tentar ver e encorajar pessoas a encontrar uma solução. E nós falamos um pouco sobre isso no segundo bloco, e ainda queremos concluir nesse terceiro bloco, vendo e estudando, inclusive, ações de grupos, de pessoas que têm sido a exceção, que têm conseguido, na sua vivência, seja de igreja, seja como uma mãe, como uma educadora, que a gente vê escolas realmente aí fazendo diferencial. Mas antes, a gente vai ouvir um recadinho que eu gravei para você da Rinode. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal então uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinode é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinode.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Torne-se um consultor. Rinode, 20 anos fazendo sua vida melhor. Beleza, qualidade de vida, quem não quer, né? Tá aí, então procure informação, uma forma de você complementar a sua renda. Vamos lá, eu prometi, eu tô frita, né? A Vânia e a Rosane, mas como eu prometi primeiro para ti, Vânia, vamos lá. Então, eu vou te contar, estava falando com você na hora do intervalo. Eu sou assistente social de formação, fazendo um trabalho sobre promoção de cultura da paz com jovens e adolescentes das escolas públicas, com o projeto de saúde nas escolas.
E nós, uma equipe... Como é que está indo? Não, esse projeto continua agora, né? Tem até mais incentivo agora do governo federal, está sendo ampliando as escolas, na saúde das escolas, é um programa nos municípios para poder desenvolver a cultura da paz e criar os mediadores de conflitos, porque o conflito existe. Em qualquer lugar. Na verdade, Vânia, eu acho que sempre existiu. Mas hoje tem as redes sociais, hoje tem as mídias. A informação chega mais rápido. Isso. Então, nada e, escondido. infelizmente, hoje também tem muito mais, assim, uma violência mais, por exemplo, a arma, as coisas, as drogas, é outro complicador. Que a gente não tinha mencionado aí, mas são todos complicadores muito Mas graves. eu quero chegar num ponto que era uma escola pública, num subúrbio do Rio de Janeiro, e fomos chamados para fazer um projeto de promotores da saúde. E dentro desse promotor de saúde tem a questão da cultura da paz. E quando eu cheguei nessa escola, tinha um professor que tinha acabado de ganhar um soco do aluno. O aluno era maior do que eu. Eu sou grande, né? Assim, o aluno era maior que eu. E eu falei, como é que eu vou entrar nessa escola para falar do projeto de promoção de paz? E é a primeira violência que eu vivenciei ali naquela escola, no portão da escola. Mas vamos entrar, não vamos desistir. Estamos aqui porque a escola está realmente... precisando. Então E quando eu chego nessa aula para apresentar o projeto, era um professor de biologia que estava dando aula. E eu falei assim, não, eu me apresentei, falei que era um projeto de promoção da saúde. Isso aqui é um bando de gente que não faz nada. O próprio professor falou isso. Essa aqui está grávida, essa aqui... Ainda foi apontando. E eu ali em pé, tendo que apresentar o projeto. Aí eu brinquei com ele, nossa, então, eles são tudo fiscal da natureza. Ele falou assim, eu falei assim, então vai todo mundo trabalhar no IBAMA. Vocês sabem que o IBAMA, brincando, né? Faz como trabalho, fiscalizar a natureza, proteger o meio ambiente. E eu fui oferecer o projeto, e o projeto os alunos tinham que querer participar desse projeto. O princípio era voluntário. Era voluntário. E nessa sala eu expliquei, como eu brinquei com o professor e brinquei com os alunos, porque estava um clima tenso na escola. E aí daquela sala foram 20 alunos. E a primeira reunião com aquele grupo, eles diziam que eu sou estudante, não faço nada, não sou nada. Isso me incomodou tanto. Nossa. Porque eles não têm esperança. Porque eu fui estudante de escola pública o tempo inteiro. E ser estudante para mim era muito bom, porque eu estava me preparando. Então, nós desenvolvemos um projeto ali lúdico sobre sexualidade, sobre drogas, sobre cultura da paz, musicalidade. Diálogo, o diálogo. E o que eu levo desse projeto, o que me levou, que é no final desses 3 meses de projeto, que eu saía do posto, ia trabalhar nas escolas com os alunos, eles já queriam, eles eram do último ano do ensino fundamental, que agora é o 9º ano, era a 8ª série no período. Queriam fazer prova para Fiocruz, outra queria fazer prova para Marinha. Olha como é que mudou o discurso. Eles tiveram projeto de vida. Isso. Agora, alguém incentivou-os a sonhar, né? Exatamente. Então, isso em outras escolas também. A gente não só com professores. Eu lembro que ela estava até com câncer dando aula, ela estava muito mal também. Então, e a escola começa a desenvolver algumas atividades lúdicas, de prazer, de ensino, de formação, porque a escola também tem esse lado também, que a gente não pode deixar de falar. Mas sabe uma coisa? Você tocou numa... Mas fale, Rosane. Eu acho que a coisa importante que a gente tem que destacar, essas intervenções são feitas por pessoas que amam aquilo que fazem. Isso. Você tem que amar. Eu não posso ser funcionária pública por estabilidade, por exemplo. Exatamente. E o grande problema é esse. Isso aí que é uma coisa que nós perdemos. Eu tenho que amar. Se você ama... Eu ontem estava conversando com a minha manicure e falei, você fez quanto tempo para poder fazer unha? Fiz 20 dias de curso. Mas eu já fazia... Eu amo fazer isso. Então ela faz bem. E ganha, hein? Ela faz bem. Com o professor... Eu tenho que amar ser professor. Quem é professor... Ele tem que amar. Quem é médico tem que amar. Quem é engenheiro tem que amar, senão a casa cai. Exatamente. Você fica massacrado. Não dá para fazer uma coisa por fazer. Acontece que a história do professor... Do funcionalismo do status. Né? Eu me lembro que quando, na minha infância, eu queria ser professor de sul. Claro. Sou professora de português e literatura brasileira, graças a Deus. Eu sonhava em ser professora. Mas ninguém dizia... O que eu via era muito, que eu já falei aqui, por causa do preconceito racial e de classe, que falavam para mim que eu não ia ser professora. Que era uma coisa tão... longe de mim ser professora, que achavam que eu não ia ser. Mas todas as meninas sonhavam em ser professora, né? Tinham status. No decorrer do tempo, ser professor, tu não quer?
vai morrer de fome. Mas você vê como são as coisas, né? Eu tive As professores condições negros de na minha trabalho, infância. salários. Feras. Feras. E a melhor professora de história da minha vida Sempre. era uma senhora bem negra, mas ela era Sim. professora de português também. Português, né? Fera. Você pergunta a Mas- criança hoje, ela não lembra do professor dela. Nós lembramos do nosso Lembramos. professor. Lembro, dona Uadia, que É era minha gostoso professora de falar música, deles. meu professor de inglês, eu me lembro de tudo. Porque amava o que sabe? fazia. Então, assim, era Vamos status. lá, a gente falou um pouco sobre ações feitas dentro da própria escola. Rapidinho, porque a gente tem pouco tempo. Não sei se foi você mesmo também, Vânia, que falou sobre igreja. a igreja. Exatamente. Isso. Qual é o papel que a igreja poderia ter? Então, Já que a gente a sabe igreja que tem também muita tem gente esse espaço. que tem ligação com a Por igreja. nos exemplo, assistindo. eu acho que todas as igrejas fazem. A escola bíblica de férias. A escola bíblica dominical, ela tem uma Dominical escola. também. Isso. Mas é o período que as crianças estão de férias e vão para a igreja durante aquela semana. Isso. Então, para discutir violência, mediação de conflitos. Então, eu dei aula para os adolescentes. Minha irmã me convidou, eu fui lá, falei sobre amizade. E um adolescente... Você efetivamente abordou a questão, então, de resolver conflitos Sim. na escola bíblica de férias. Fantástico. Sim. O que é amizade, o que é ser amigo, por que... E eles falam, os adolescentes falavam. E teve um adolescente que me tocou, como que fica, né? Que aí ele começou a falar da família dele, da confusão que tinha na casa dele, como é que ele podia resolver com os pais dele, ficou brigando muito. Porque quando a gente discordar, a gente discorda. Entendeu? Então, começar a dar elementos para esse adolescente também lidar com o próprio conflito dele, o conflito que tem em casa, A conflito na realidade escola, dele. conflito com um amigo. Então, a gente tem que aprender a mediar conflito. Então, na igreja, nós podemos fazer isso com os adolescentes. Fizemos um papel, desenhamos, e cada um depois escreveu o que era amizade, começamos a discutir, até chegar na vida familiar desse menino. E no outro domingo ele estava lá, e, gente, lógico, nós somos cristãos, vamos orar pela sua família, né? Mas os pais dele também viviam em conflito. Né? Eu acho que Sem ele falar, aprendeu- infelizmente, Vânia, às vezes de jovens e adolescentes, cujos pais estão dentro da própria igreja. Mas mesmo assim há conflito. Então, Ninguém- aí claro. ele aprendeu que poderia, através do diálogo, você mesmo pode ser um agente promotor da paz. Dentro da sua casa. Pode, vamos lá, vamos ver estratégias para isso. Entendeu? Então, nós podemos fazer isso muito bem numa Eu escola acho dominical, importante a colocação numa da escola Vânia. bíblica de É, férias, ela cumprindo no o grupo ID, de né? mulheres. Por que não? Ela né? está falando do ID. Não é essa igreja que está parada falando de prosperidade, falando de campanha e mobilizada ali 10 mil pessoas. Eu fico assustada. 25 mil pessoas num culto. Vamos pegar 5 mil dessas pessoas e vamos lançar nessas comunidades? Vamos fazer um trabalho com as famílias, de ouvir essas famílias, de escutar essas famílias. O que você fez? Você se propôs a escutar alguém. Essas crianças não querem só fazer campanha, não querem conseguir cura, não querem só isso não, elas querem ser ouvidas. Elas precisam de outras Os coisas. lares estão mutilados, entendeu? Está todo mundo muito fragilizado. Você anda na condução desesperada porque o cara quer te assaltar. A minha filha pega um ônibus, eu fico toda hora ligando para saber se já chegou, Eu onde nem está. ligo para evitar que ele seja assaltado. Entendeu? Porque o celular Não dele é de podemos ponta. viver isso. Como é que é? Nós temos que Entendi que você... Eu não ligo sairmos. pro meu filho adolescente porque assim, eu fico, como é que você sai com um celular caro desse para a escola? Então eu não ligo para ele, porque eu não quero que ele atenda o celular na rua. Olha que coisa, eu dou um Eu instrumento para meu Estratégia, filho. estratégia de guerra. Não posso ligar pro meu filho, porque senão o assaltante Ele vai vai ver que vai atender o celular tocar na e rua. vai Olha que pegar. criança, Fique em olha paz. que criança assustada. Eu tenho um objeto que eu não posso atender na Pode usar rua dentro do ônibus, imagina. porque eu estou com medo. Nós somos uma sociedade de medos. É. E esse medo chega à escola e ele se manifesta o quê? No Uma revide, coisa é na certa, agressão. nós aqui estamos dizendo que a escola, primeiramente a família, deixa eu começar do zero, que a família, que a igreja, que a escola não podem abrir mão do seu papel de protagonistas. Exatamente. Elas não podem ser vítimas do sistema. Isso. Elas não podem se ver como tal. Isso. Elas têm que ver como agentes, não Exatamente. como vítimas. Agentes de transformação, agentes que geram realmente uma coisa nova e não simplesmente perpetuam um círculo Gera vicioso. vida. E olha, para você fazer isso, é desgastante, mas é possível. E eu vejo pessoas que têm muito recurso financeiro, às vezes até preparo acadêmico e não conseguem fazer isso. E às vezes uma mãe é uma lavadeira e ela consegue fazer isso, ela consegue ter diálogo, ela consegue Porque ela faz a encorajar os mediação, filhos ela dela. Então, conversa, a né? gente não pode se tornar vítima, sabe, do nosso meio. Eu não consigo porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Exatamente. Não, eu acho que tem muito mais a ver com aquilo que nós somos, não aquilo que nós temos. E nós temos que pedir graça e força de Deus, claro, que sempre vai nos ajudar,
para a gente tomar esse posicionamento e parar de ser vítima. E agora uma coisa, não pode ser individual. A sociedade chegou nesse nível e a única saída, né? a única saída que a gente tem é coletiva. É isso mesmo que a gente falou aqui, é juntar a igreja, a escola, o posto de saúde, porque a crise ela está generalizada. Mundo trabalhar junto. Então todo mundo, todos os entes no entorno, o posto de saúde, a escola, a igreja, todo mundo. Os meus filhos falam dessas assim. experiências positivas. Falar? Agora, isso que você falou é muito importante. Todos vocês fizeram isso. Uma mãe, às vezes, está lutando. Vá para a reunião do seu filho, fala com a professora, fala com a Vai no CRAS. Procure, de repente, uma assistente social. Tomara que encontre a Vânia, você encontre a Vânia pelo seu Já caminho. falaram isso para mim 300 vezes. Não posso me multiplicar, mas eu formo para assistente social, sou professora. Então, Ela é professora. Vamos fazer o seguinte, a gente volta já com música. A gente tem que ir de cabeça para cima. Keila Caliano. É uma delícia. Cabeça pra cima. Testemunha, conquistador, os milagres que o meu Deus realizou. Vencedor, eu já sou. Estou vivendo o melhor do meu Senhor. E não adianta o homem contrariar, pois os planos do meu Deus não vão falhar. Ainda que o mundo se levante para impedir, eu já venci. Aqueles
perfeita para esse momento Muita de unção, ânimo. Vitória. Deus te abençoe. unção, Vozeirão, muita Keila. Quem quiser convidá-la, gente, contato aqui na tela, você vai, né, Keila? Claro. Certeza. Obrigada por participar. Já você canta de novo. Os contatos dela estão na tela. Bem como os contatos. Não tem problema não, minha amiga. Então, para isso, eu quero lhe agradecer, Juliana Batista, pela sua presença aqui com a Obrigada, gente. Rebeca. Muita emoção, né? A gente está falando de um tema tão difícil, né? Mas vitória a Deus dará Tem a que nós. andar na luz. Né? Andando na luz. Nós temos que ser Confiar em luz. Jesus. Beleza. Fomos chamados aqui para ser luz. Façamos a nossa parte. Sejamos luz, portanto. Vânia Dutra, muito obrigada. Eu quero agradecer a presença, né, e dizer, né, que eu estou disponível. Eu acho que está anunciando aí o meu instituto de pesquisa em gestão social, para que a gente possa estar assessorando, ajudando. Inclusive seminários, qualquer coisa nesse Isso, sentido nós nessa área podemos de fora. fazer. Então, quem Direitos tá planejando humanos alguma e coisa, não mediação. sabe quem convidar. Direitos aqui. humanos e mediação de conflitos. Beleza. Rosane Macedo, muitíssimo grata. Obrigada a você. Eu queria dizer para os pais, para as mães, para os professores que nós podemos mudar esse quadro. Pelo fim da violência nas escolas, fim da violência na sociedade. Cabe a cada um de nós o exercício da paz. Verdade. Mover a paz. Violência gera violência. O amor é que realmente pode fazer a diferença. E o verdadeiro amor a gente só tem em Deus. Que Ele faça parte, portanto, da sua vida. E a gente termina, cara, o programa com a Keila Calhão. Não há maior que o meu Senhor. Só Ele tem todo o poder. E se abatido e fraco estou,